Mais uma vez, muito boa noite a todos. O nosso boa noite também é afetiva aos amigos internautas. E com muita alegria, com muito contentamento, estamos aqui reunidos nesse nosso encontro, nesse feliz encontro semanal. E só uma pergunta, alguém aqui está vindo pela primeira vez na casa? Não? Então tá bom. Então os recadinhos eu vou passar direto. O recadinho eu vou mudar um pouquinho hoje, pessoal, e dar um relato. Nós tivemos nesse domingo o almoço beneficente pró Casa do Caminho, que foi lá no Acre Clube. E a gente quer agradecer àqueles que de forma direta ou indireta nos ajudaram a tornar esse evento realidade. A nossa grande preocupação, como eu já falei aqui, era gerar recursos para a nossa grande festa de Natal, onde nós vamos juntar as 80 famílias e as 156 crianças no dia com Papai Noel, com comida, bebida, alegria. E justamente esse almoço foi para gerar recursos para essa festa. Para vocês terem ideia, deve ser por volta de 320, 350 pessoas, das quais a metade praticamente são crianças. Coisa assim de 1.000 sorvetes, 2.000 salgadinhos, 700 lanches. E nós conseguimos esse objetivo. Tirou um peso da gente que o almoço foi um sucesso. A gente até pede desculpas porque o doador, que é um amigo meu, Fernando Delcistia, ele limitou a paeja a 150 pessoas. E nós tivemos mais que isso de procura. E nós tivemos que não permitir a entrada de pessoas lá no local, inclusive. Então, realmente foi um grande sucesso para nós. E também nós tivemos a aprovação, eu não sei se já falei isso daqui, para esse evento, a Escola de Samba Acadêmicos do Tucuruvi cedeu a quadra deles graciosamente para nós. Graças a Deus, porque nós não tínhamos espaço tão grande para fazer esse evento. Lá tem mesas, cadeiras, sanitários, freezers, cozinha, então tem toda a infraestrutura. Dia 4 de dezembro, domingo. E também nós tivemos uma notícia bastante positiva, que o Fernando Delcistia, que doou essa paella para nós domingo agora, ele se propôs a fazer o lanche quente para as famílias lá. Ele vai doar 700 lanches de carne louca, que ele é um cozinheiro de mão cheia. Então, ele mesmo vai preparar e nós vamos montar e distribuir. Também isso foi uma doação que nós recebemos. E a gente só lembra que, por favor, quem pegou os cartõezinhos das crianças, trazer até sábado, devidamente identificado, por favor. Não precisa embrulhar para presente. É só trazer, grampear ali junto, trazer, porque aí depois nós vamos aqui colocar numa embalagem padrão. E também esse foi outro ponto positivo da festa. Nós estávamos com 156 cartões aqui para distribuir. Precisa até o dia 15, né? Até o dia 15 trazer o kits. E a gente tinha 150 cartões e a gente precisava de 156 padrinhos para essas crianças. E nós distribuímos todos esses cartões, aí a Sandra com um trabalho árduo de cadastramento, distribuição, e conseguiu fazer isso. Então, nós só tivemos notícias positivas nesse final de semana, e a gente agradece muito àqueles que, de uma forma direta, indireta, até pelas vibrações, nos ajudaram que nós tivéssemos esse sucesso, e vamos, com certeza, ter sucesso também na festa de Natal das nossas crianças e famílias assistidas. Quer dizer, esse era o nosso foco, esse é o nosso objetivo. Tá bom? Bom. Nesse instante, então, cerrando os nossos olhos físicos e sentindo todo esse amor e carinho que estamos recebendo agora, pois os nossos queridos amigos espirituais estão todos aqui à nossa volta,
jubilosos, contentes, por estarem aqui conosco, nos dando esse momento de paz, tranquilidade, refazimento e também de estudo e de conhecimento. Pai amado, te agradecemos tanto por tudo, por tudo que temos recebido individualmente e também por tudo que a Casa do Caminho Santana tem recebido de vós. E assim, tranquilizados, energizados, vamos receber com muito carinho, com muito amor, a nossa querida amiga Simone, que irá fazer a palestra hoje com o tema muito interessante, muito bonito, que é o desvinculação. Seja bem-vinda, Simone. Então, boa noite a todos, mais uma vez, bem-vindos à casa. Deus é bondoso demais, né? Quando a gente mais precisa, quando a gente está mais rancoroso, mais angustiado, mais emocionado, é quando Ele mais oferece trabalho. E é bom demais ter trabalho. É bom demais a gente poder fazer parte de um grupo que, espiritualmente ou não, nos dá a chance de sermos melhores através do trabalho. A gente passa por angústias. Todos passam. E a gente acumula por fraqueza mesmo. Sentimentos que não são bons. E é difícil lidar com eles exatamente porque a gente já conhece que eles não são bons. Mas nem por isso a gente é mais forte diante desses sentimentos. Então, o trabalho é o que vai tirando aparando essas arestas, construindo esses caminhos. E a gente vai tentando, né? Tudo é tentativa nessa vida. E para tentarmos, a gente entra no tema já de hoje, para tentarmos a gente precisa do outro. A gente precisa de uma coisa chamada relacionamento. A gente precisa do amparo e também da oposição do outro, né? Eu lembro de uma palestra muito bonita do Amir aqui. Eu gosto bastante das palestras dele, tomara que ele esteja vendo, que daí ele ouve. E ele falou uma coisa muito interessante. A definição de diabo vem do grego, que significa opositor. Então, muitas vezes, a gente precisa de opositores internos e externos para nos lembrar maneiras diferenciadas de crescimento. Essas maneiras podem vir por sentimentos afetivos generosos, próximos do amor, né? Porque o amor verdadeiro a gente desconhece. E podem vir próximos da dor, que também a gente desconhece a extensão dos ensinamentos, mas eles são poderosíssimos. Nós somos chamados a vivenciar várias vidas ao lado de pessoas que a gente tem mais facilidade de conviver e outras que a gente não tem tantas. Familiares, amigos, companheiros, pessoas que cruzam a nossa jornada de maneira indireta ou direta, por mais ou menos tempo. Lidar com as pessoas que a gente gosta, que a gente tem afeto, é relativamente tranquilo. Aquelas outras é que dá um pouquinho mais de trabalho. Eu falo relativamente tranquilo porque mesmo essas que a gente gosta tanto, que é o tema da palestra de hoje, a gente tem uma dificuldade muito grande de relacionamento. Por uma questão simples. Nós queremos que a pessoa pense, sinta, viva, creia, erre ou não, acerte ou não, de acordo com o nosso parâmetro, de acordo com a nossa vontade. Isso acontece muito com filhos. Quando a gente vê o filho fazendo besteira, a gente já, ou próximo de fazer uma besteira, a gente antevê já a situação e quer atuar para que a criatura não sofra, não passe por aquela situação. Eu falo filhos, mas isso acontece com todo mundo, qualquer tipo de relacionamento. Um amigo que a gente vê nessa circunstância, um companheiro, um familiar. A gente parece que quer se colocar na frente do problema, quer, assim, com toda a boa vontade do mundo, mas a gente vai causando danos a nós e a eles. E o título da palestra é exatamente isso. O desvincular, que o
Herculano Pires fala, né? Porque esse texto, deixa eu só apresentar para vocês o livro, são manifestações, textos mediúnicos que o Emmanuel dava no final de cada palestra, perdão, de cada sessão, onde o Chico trabalhava no centro. Então tinha uma mensagem, tinha um trabalho, e em seguida vinha uma mensagem do Emmanuel sobre aquele trabalho. E no final do livro, que foi compilado essas mensagens, no final de cada mensagem tem um comentário do Herculano Pires sobre essas manifestações e sobre o texto do Emmanuel. E é esse texto que a gente está comentando agora. Ele lembra que, assim, como nós ainda queremos que o outro vivencie de acordo com aquilo que nós cremos que é o correto, nós criamos angústias terríveis quando o outro, por razões próprias, escolhas próprias, trajetórias próprias, vulgarmente chamado como livre-arbítrio, como histórias que cada um tem, vidas que cada um traz. A gente quer que ele trilhe o caminho que a gente acha correto. No final do texto, ele lembra que muitos de nós viemos ao planeta para duros aprendizados, que não vão ser tirados do caminho. São duros, exatamente porque nós fizemos escolhas lá atrás complicadas e continuamos fazendo. E que o aprendizado só vai se dar para algumas pessoas diante dessa dor. É claro que a gente não gosta de ver nenhum ser querido passando por nenhum tipo de dor. Mas nós mesmos, muitas vezes, só aprendemos pela dor. Se hoje eu posso reconhecer a encrenca quando ela se aproxima diante do outro, é porque eu passei por ela. E eu aprendi com ela. Retirar do outro o aprendizado, quando por decisão própria ele caminha naquela direção, é você tirar o aprendizado. O que não quer dizer, que nem de longe, que a gente deva desamparar um ao outro. A lei do progresso está atrelada à lei do trabalho, que está atrelada à lei da sociedade. A gente só cresce com o outro. Amparando, sim, sustentando, sim, mas nunca fazendo escolhas pelo outro. Os benfeitores, eu sempre costumo falar isso, que não é uma frase minha. Os benfeitores fazem conosco, não fazem por nós. Então, eles fazem num sistema de parceria. Você faz a sua parte, eles fazem a deles. Eles já têm um aprendizado construído, eles já cresceram. A cada um de nós compete um aprendizado. E eles não vão retirar esse aprendizado de nós, até porque eles conhecem a nossa história e sabem que esse aprendizado vai nos tornar espíritos melhores. E nós temos essa dificuldade muito grande de respeitar, vamos dizer assim, a dor quando ela aparece para um ser querido. E ele ainda insiste nesse caminho. A gente vê caminhos tortuosos sendo tomados, gerando escolhas e dores muito grandes, que a gente gostaria de evitar. Filhos que vão embora de casa, companheiros que não respondem na mesma frequência que você, familiares que não dão a resposta que você gostaria. Porque também a gente precisa lembrar, fora do corpo do outro, a gente vê tudo claro. É fácil a gente olhar para o outro e esquadrinhar a solução, a história. E os aprendizados são muito complicados. Eles são individuais. Eu recebi uma mensagem no Face hoje que dizia exatamente isso. Não adianta copiar as respostas dos outros. As perguntas são diferentes. Cada um vai trazer a pergunta que se propôs, a trajetória que veio cumprir. Com relação aos relacionamentos, exatamente porque a gente tem dificuldade de lidar até com quem a gente gosta, você imagina com quem a gente não gosta, é que o texto também alerta. E esse alerta eu preciso fazer ênfase. Nós estamos comprometendo as encarnações, porque continuamos cometendo erros na parte de relacionamentos. O Emmanuel, que é um espírito, eu admiro profundamente. E admiro por uma qualidade que eu acho que é a coisa mais importante dentro de quando você decide o caminho do bem, né? Para você não tombar, é a disciplina. Porque só a disciplina faz com que o vento sopre para cá, mas você continue no leme. O Emmanuel disse que 90% dos casos de obsessão, daqueles bem ardidos, foram gerados por relacionamentos que nós rompemos.
E quando eu falo romper, é assim, rompemos a confiança, rompemos a esperança, rompemos, enfim, qualquer tipo de empatia, qualquer tipo de vínculo positivo com essa criatura. E, lamentavelmente, o Herculano fala, e eu dou total ênfase, a gente continua fazendo a mesma coisa. Nós estamos ainda angariando obsessores para as próximas. Estamos recusando o convite de Jesus para fazer as pazes com o inimigo enquanto ele está no caminho. A gente está esperando o desencarne para fazer isso. Não esperemos. A jornada pode ser muito bonita ao lado de amigos. E ter amigos, encarnados ou não, é uma bênção. Quando tudo não funciona na vida, a gente poder encontrar amigos é muito bom. Esses amigos nós construímos fazendo boas escolhas e ganhando do alto o merecimento. Porque quando tudo azeda, parece que eles escolhem uma pessoa para te botar no caminho, questão de minutos, às vezes horas depois que você passou pelo problema. E essa pessoa vem para tirar você daquela situação, encarnada ou não. Isso quer dizer que a gente precisa tomar mais atenção com as palavras, mais atenção com os gestos, mais atenção com quem nós temos diante de nós. Porque seja por afeto, seja por desafeto, seja por dor, seja por excesso de amor. E eu falo excesso de amor já colocando como um vício, tá? Porque assim, quando o amor entra num processo de estar excessivo, ele já deixou de ser amor, né? Porque o amor, ele é todo equilíbrio, o amor é todo, vamos dizer assim, é todo o chão, né, que a gente tem para pisar, é aquela coisa gostosa que a gente se sente inteiro. Então, tudo que é em excesso causa problemas, mesmo quando a gente acha que é uma virtude. Então, quando as mães se preocupam demais com os filhos, quando um companheiro dá demasiada atenção a uma determinada situação, quando um familiar, tudo que é em demasia, ele perde o vínculo de virtude. Ele descamba para a questão do vício. Uma vez dando aula, há pouco tempo, a gente tem um grupo a gente tem 2 grupos. Um grupo de segunda-feira à tarde, eles escolheram, quase coagidos por mim, o Memórias de um Suicida. E a gente estava falando exatamente disso, o quanto nós fazemos escolhas e o quanto essas escolhas trazem para nós comprometimentos graves depois, dos quais a gente vai demorar muito tempo para limpar do nosso coração. Jesus, que era o terapeuta por essência, ele lembrou o tempo inteiro. Corrija. Não é nenhum problema ter errado. O problema é não repetir o erro. Faça hoje melhor do que você fez ontem. Ele não estava dizendo que a gente se tornasse anjo, mas que a gente desenvolvesse dentro do coração uma coisa chamada gratidão. Nós não temos. Infelizmente. Não sabemos agradecer sequer as coisas boas, que é a mais fácil de agradecer. Que dirá as coisas ruins que cruzam o caminho da gente? Não sabemos. E isso vai nos tornando criaturas muito insensíveis diante da dor do outro. Ou mesmo daquilo que eu acho que seja dor. Porque quando a pessoa pensa e age diferente de mim, pode ser que ela não esteja em dor nenhuma. Ela simplesmente pensa e faz escolhas diferentes. Muitos de nós saímos da casa dos nossos pais fazendo escolhas diferentes. Você pode dizer, poderia ter sido melhor? Poderia ter feito uma escolha diferente? Poderia. Parafraseando o Amir também, ele tem razão quando ele fala que a gente não aprende, não é com erro, não. A gente aprende com a consciência do erro. Porque se o erro ensinasse, a gente já estava expert. Mas a gente gosta de repetir o erro. Então não é o erro que ensina, mas a consciência que a gente tem de ter errado, de não ter gostado do erro e de estar querendo fazer diferente com a vida. Muitas coisas surgem no nosso caminho, muitas dores. Em momento nenhum a gente vivencia essas dores sozinhos. Não tem como. A mágica divina, né? A bondade divina, concerto, eu falo que é como se fosse uma orquestra. É tão perfeita
que ela faz com que você, da hora que você nasça, a hora que você morra, você tenha que estar em contato com alguém. Pode não ser a pessoa melhor, pode não ser mas olha, eu vou dizer, todos são pessoas melhores, no momento certo. Mesmo aquele opositor, né? Aquela criatura que nos traz dores fortes, e depois a gente tem que passar na peneira para ver se consegue tirar. Porque carregadores é muito difícil. E eu sempre lembro de uma palestra que eu ouvi do Raul Teixeira, quando ele diz assim, a dor não pesa por ser dor. A dor pesa pelo tempo que a gente carrega essa dor. E muitos de nós carregamos dores, a mesma, por vidas. Um papel pesa 10 gramas, se você carregar por 10 anos, ele vai pesar 1 tonelada. Então nós precisamos do outro para nos lembrarmos também que mesmo fazendo coisas erradas, nós e os outros, todos têm recursos para fazer melhor. Se nós negamos o recurso ao outro, muito provavelmente, quando chegar a nossa vez de pedir, Deus também vai olhar e vai dizer, se você negou ao seu irmão a possibilidade de corrigir, é porque você também não tem condições ainda de receber a misericórdia de uma nova correção. Todos nós vamos juntos, né? Eu sempre falo, a doutrina espírita é uma doutrina do junto. Ou vai todo mundo, ou fica todo mundo. Não tem essa história de que um se salva, o outro não. Um vai para frente, o outro fica para trás. Quem está na frente volta para buscar quem ficou para trás. É tudo junto. Mas as pessoas às vezes fazem escolhas erradas. Paulo de Tarso, que eu acho que é um dos espíritos mais geniais que a gente já teve a oportunidade de saber a história dele, né? Ele diz o seguinte, todo mundo, ele fala assim, a evolução para Deus é em linha reta, em fileira, em compacto, vai todo mundo. Ele falou, mas às vezes tem uns que fazem escolhas equivocadas. Esses precisam ir sozinhos por um tempo. Porque o aprendizado acaba sendo uma colheita muito individual. Ele falou isso para Marcos, o evangelista. Quando Marcos deserda da companhia dele de Barnabé. Ele fala, ok, é o seu tempo. É a escolha que você fez. Então a semeadura virá também sozinho. Porque não sei se vocês sabem a história de Marcos. Marcos acompanha, está lá nos Atos dos Apóstolos. Marcos é o sobrinho de Barnabé. Ele acaba sendo o que escreve, né, o nosso evangelho mais antigo. Ele não conheceu Jesus. Ele foi discípulo direto de Pedro. E ele era sobrinho de Barnabé e ele é chamado por Barnabé e por Paulo para acompanhar as pregações, vivenciar o evangelho. E ele não aguenta o tranco. E ele deserda. E aí Paulo fala isso para ele, ok, cada um no seu tempo, mas pelo que você já sabe, você precisa fazer além do que você está fazendo. Marcos se queixava muito, a distância da tal cidade é muito grande, eu tenho que carregar peso, por que a gente não contrata um camelo, um escravo para levar? E Paulo diz uma frase que é impecável, ele diz assim, Davi, enquanto trabalhou no bem, não deserdou. Ele ficou ocioso, caiu no adultério. Salomão, até estar ligado com Deus através do trabalho, construiu o templo, fez coisas positivas. Parou de trabalhar, caiu de novo na tentação do vício, mais doloroso que é o orgulho. Judas era um excelente trabalhador. Parou, se deixou deslumbrar na entrada do Cristo lá no jumento, caiu. A gente se queixa de que o trabalho é algo punitivo. O trabalho é a nossa única salvação para tudo que a gente tem de ruim ainda no coração. Todo relacionamento que traz escolhas, porque tudo traz escolhas, deve nos lembrar que qualquer coisa que eu faça ou fale, que contamine o coração do meu irmão, goste eu dele ou não. Se eu gosto, 2 vezes mais responsabilidade. Deve ser revisto. Se percebido, deve ser corrigido. E se corrigido, deve ser nunca mais feito. Porque não adianta a gente repetir, né? Porque, como eu falei, a gente não aprende, não é com erro.
A gente aprende com a consciência de que aquele erro foi ruim, que gerou débitos. E a gente está criando débitos nas convivências. A gente não está sabendo lidar com aquelas pessoas que a gente gosta, e nem com aquelas que a gente não gosta. E está gerando mágoas. O alerta da espiritualidade, em todas as mensagens, vem nesse sentido. Que a gente faça amigos. Que a gente corrija. Que a gente se aproxime. Porque nós somos chamados a estar juntos. Mais responsabilidade ainda diante das pessoas que a gente gosta. De respeitar, de entender, de sair do contexto do egoísmo, do orgulho que a gente carrega. Para encerrar, eu estava hoje tentando preparar, e estava muito difícil preparar a palestra. Eu estava tentando escolher um texto para ler no final. Eu gosto muito de ler e aconselho que todos leiam. Não apenas livros espíritas, mas também. Nós temos livros excelentes que nos ensinam caminhos diversos. Consolo, explicação, alegria, amparo. E quando a gente lê um livro espírita, bom, porque porcaria não, né? Mas quando a gente lê um livro bom, a gente auxilia a gente e auxilia os nossos amigos obsessores juntos também. Porque aquela renovação que vai sendo colocada no nosso coração também atinge a eles. E eu fiquei muito na dúvida sobre o que trazer. Eu estava lendo, já tinha terminado de ler o Atos dos Apóstolos. Mas me bateu muito forte a necessidade de trazer uma oração, que para mim é uma oração, é a mais bonita, em todos os sentidos. Eu acho que todos já leram ou ouviram falar da coleção André Luiz, que começa com o Nosso Lar e termina com E a Vida Continua. Em cada um desses livros, nós temos um instrutor. Instrutor é aquele que vai acompanhar as expedições em socorro, da qual André Luiz faz parte, em socorro a encarnados e desencarnados. Em geral, pelo menos umas 2, 3 preces são feitas em cada livro, em cada situação. Mas tem uma em especial que me toca muito, muito, porque ela é muito bonita, ela é muito abrangente, e ela conta muito do que a gente sente quando a gente deveria fazer uma prece correta. E eu queria ler para vocês essa prece e encerrar com ela. Os que já me ouviram falar essa prece, perdão, mas é hora de ouvir de novo. O instrutor se chama Gúbio e o livro é Libertação. Senhor Jesus, nosso divino amigo, há sempre quem peça pelos perseguidos, mas raros se lembram de auxiliar os perseguidores. Em toda parte, ouvimos rogativas em benefício dos que obedecem. Entretanto, é difícil surpreendermos uma súplica em favor dos que administram. Há muitos que rogam pelos fracos, para que sejam a tempo socorridos. No entanto, raríssimos corações imploram concurso divino para os fortes, a fim de que sejam mais bem conduzidos. Senhor, a tua justiça não falha. Conheces aquele que fere e aquele que é ferido. Não julgas pelo padrão dos nossos desejos caprichosos, porque o teu amor é perfeito e infinito. Nunca te inclinaste tão somente para os cegos, doentes e desalentados da sorte, porque amparas igualmente os que causam a cegueira, a enfermidade e o desânimo. Se salvas em verdade as vítimas do mal, buscas igualmente os pecadores, infiéis, injustos, causadores de toda a maldade. Se tu, mestre, o mensageiro imaculado, assim procedeste na terra, repare, quem somos nós, espíritos endividados, para amaldiçoarmos-nos uns aos outros? Acende em nós a claridade de um entendimento novo. Auxilia-nos a interpretar as dores do próximo por nossas próprias dores. Quando atormentados, faze-nos sentir as dificuldades daqueles que nos atormentam, para que saibamos vencer os obstáculos em teu nome. Misericordioso amigo, não nos deixe sem rumo, relegados à limitação dos nossos próprios sentimentos. Ensina-nos que não existe outra lei, fora do sacrifício, que nos possa facultar o anelado crescimento para mundos divinos. Ajuda-nos a converter o ódio em amor, porque não sabemos, em nossa condição de inferioridade,
senão transformar o amor em ódio, quando os teus desígnios se modificam a nosso respeito. Senhor, infunde-nos o dom de nos ampararmos mutuamente. Beneficiastes os que não creram em ti, protegestes os que não te compreenderam, ressurgiste para os discípulos que te fugiram. Por que razão nós, míseros vermes do lodo ante uma estrela celeste, quando comparados contigo, recearíamos estender dadivosas mãos aos que não entendem nada ainda? Graças a Deus. Desvinculação, né, gente? Quantas facetas, quantos enfoques, né, temos nessa palavrinha. E agora, sobre esse tema, perguntas, comentários, só levantar o dedinho. Ninguém? Nenhuma curiosidade, um comentário sobre o tema? Desvinculação? Vou fazer uma pergunta para você. Pode? Simone, existe uma forma de desvinculação que nós vemos todos os dias, né? Que é a separação de um ente querido devido ao desencarne, né? Que a gente nós não chamamos de morte. Porque é tão difícil para nós, apesar de ser uma verdade tão patente, tão inegável, né, do nosso desencarne, nós temos tanto essa dificuldade de passar por esse processo, quando outras culturas já têm um enfoque um pouco melhor. Então, tento não ser eu para responder, né? Porque eu teria respondido que porque a gente é egoísta mesmo. Não acho que não tem outra explicação, não. A gente quer as pessoas perto da gente, visivelmente perto. Não importa a condição que a criatura esteja, o que é pior ainda. Muitas vezes a gente vê em leitos de dor mesmo, as pessoas falando, não, mas eu quero que ele fique, não importa, eu quero que ela fique, não importa a situação. Nós somos egoístas. Em essência, nós somos egoístas. Essa é a primeira resposta. A segunda, eu acho assim, nos falta o básico da fé. Nós sabemos, mas não sabemos. Nós sabemos que vamos nos encontrar de novo, nós sabemos que é só uma passagem. Nós sabemos que a gente vai cruzar, é questão de tempo. Mas a gente não confia. A gente sabe, mas não sabe. E depois, assim, nós trazemos a nossa consciência muito delituosa ainda. Então, a gente sempre fica na dúvida, mas eu encontro de novo, não encontro? Será que eu vou para tal lugar? Fulano vai? Como se os lugares, entre aspas, que a gente fosse depois de desencarnado, fossem definitivos. Como se não fossem locais, seja nosso lar, seja umbral, seja as trevas, seja mundo feliz. Não existe nada estático na criação, tudo é movimento, né? Então, assim, vem um de cá para lá, o outro vai e volta. E eu preciso acrescentar, o nosso egoísmo não vai só em relação àquela pessoa que faleceu. Nós temos uma dificuldade muito grande em entendermos a noção de família. A gente ainda não entendeu que, assim, hoje eu estou mãe. Depois essa pessoa pode passar a ser meu marido, pode ser meu pai, posso passar um tempo sem ver, mas o afeto continua. A gente tem dificuldade de lidar com a ideia de que o que é positivo, por isso que Jesus falava, né? Faz direitinho, constrói amigos, para que você possa encontrar com eles prazerosamente aqui na Terra, gente. Tem criaturas que a gente adora, mas a gente não vê com frequência. Diminui o sentimento que você tem por ela? Não. Por que a gente acha que depois que desencarna eu nunca mais vou ver? E eu tenho que fazer outro adendo. A gente atormenta os desencarnados, gente. Com o nosso choro, a gente não deixa os coitados em paz, a gente chora, a gente reclama, a gente pede, a gente... Olha, não é fácil ser desencarnado. Porque... é a família, é o filho, é não sei quem. E tudo isso justificável. Eu não estou dizendo, assim, é um processo, né?
Mas eu acho que assim, a gente precisa começar a desenvolver a fé para poder entender que cedo ou tarde a gente vai se encontrar. E não é só com as pessoas que a gente gosta, não. A gente vai encontrar com aqueles que não gostam de novo, para poder acertar de novo. Porque, gente, o nosso destino é o bem. Nosso destino é a amizade, o nosso destino é o afeto. Tudo que estiver entravando isso vai ser colocado no caminho para desentravar. Falando de Paulo, Paulo era excepcional, né? Paulo era... Quando ele fica cego, lá na estrada para Damasco, ele está indo com 2 servos, três servos. 2 voltam para Jerusalém para contar o que tinha acontecido. E o terceiro fala para ele assim, o que eu faço? Acompanho o senhor não está enxergando nada, o que eu faço, né? Como é que eu posso ajudar? E Paulo dá uma frase, gente, que é a coisa mais linda do mundo. E eu espero que um dia a gente possa dizer com a mesma... Porque dizer a gente diz, né? Mas que a gente possa dizer com o coração. Ele diz assim, você pode ir. Quanto a mim, já não sou eu quem vive, o Senhor vive em mim. E o amor fez-se meu Salvador. Então, que a gente tivesse condição, né? De um dia dizer assim, eu não sou mais eu sou o Cristo que vive em mim. Então, se o Cristo vive em mim, como é que vai dar alguma coisa errada? Como é que alguma coisa pode dar errada? Quando Jó falou assim, se Deus é por mim, quem é contra? Como é que a gente ainda duvida, né? Se Ele está do nosso lado. Então, eu tenho uma amiga que o filho foi para os Estados Unidos fazer intercâmbio. É doloroso no sentido de mãe, né? De saber que o filho está longe, né? E os problemas que podem acarretar tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, essa desvinculação é deixar eles serem livres para poderem escolher os caminhos deles. Porque o vínculo verdadeiro de amor a gente não perde nunca. Né? Esse desvincular é desvincular-se sem esse egoísmo da gente que quer segurá-los embaixo da nossa asa para que não aconteça nada por eles, né? E a gente sabe que não é por aí, né? Porque quando tiver que acontecer, eles não vão ter o preparo necessário e a dor vai ser muito maior. Né? Porque a gente tentou proteger de todas as formas possíveis, mas o aprendizado precisa acontecer, gente. Com relação a filhos, com relação a amigos, com relação... Nós ainda não entendemos que o que é positivo fica. Tudo aquilo que é apego não é positivo. Nós, quando desencarnamos, o que a gente mais precisa aprender rapidinho para não passar por problemas graves, né? A gente tem que fazer isso durante a vida para não chegar lá na hora e dar com os burros na água. É desapegar. Desapegar de tudo, gente. Não quer dizer abandonar tudo, mas desapegar. Porque o livro eu acho que ninguém nunca lê, né? Mas vamos apelar pelo filme. O Nosso Lar, leia o livro, tem muito mais coisa que o filme mostra. Mas quem viu o filme lembra de uma cena em que o André Luiz vai fazer uma petição para um dos ministros para trabalho. E eles são aos pares, as petições são aos pares. E ele se senta junto com uma senhora. E a senhora começa falando exatamente assim. Eu tenho que voltar para ver como é que está minha família, porque minha família não pode ficar sem mim. Meu filho não sabe fazer nada sem mim. Meu marido não sabe nada sem mim. Eu sou vital. Eles precisam de mim. E aí eu não vou nem falar os desdobramentos, mas a gente pega esse caso. Nós lá e aqui temos essa ideia. Nós temos a ideia de que as coisas vão parar depois que a gente não tiver. Elas andam, gente. E se ela parar, é porque você não fez o serviço direito. Se as coisas pararem depois que você não estiver mais ali, a responsabilidade foi sua, que não exerceu a coisa como deveria. Porque tudo que é positivo tem que ter continuidade. Seu filho tem que saber se virar sem você. Seu marido tem que saber, né, andar. A esposa tem que saber, o pai, a mãe. Porque isso aqui é uma escola. Quando a gente muda de escola, a gente não perde o afeto. Mas falta a gente fé, né? A gente sabe, mas não sabe. Você ainda fica com aquela dúvida, mas será que é? Será que eu encontro? Vamos garantir aqui, porque quem sabe na próxima não tem próxima. Mesmo a gente estando sabendo o tempo inteiro, né, que
Uma das maiores maravilhas de Deus é dar a encarnação, várias. E a gente ganha com ela, de cara, algo que a gente pede todos os dias quando está com problema. Senhor, me faz esquecer. Para que eu possa dormir e acordar sem raiva, sem mágoa, sem tristeza. E a encarnação, a gente esquece tudo de ruim, né? Fica só com aquela sensaçãozinha básica de dizer, eu tenho que fazer isso, eu tenho que amparar, eu tenho que crescer. Mas custa, né? Obrigado, Simone. Obrigada. Muito obrigado. Eu agradeço por todos. Dá tempo para mais uma pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Uma só. Acho que o tempo é muito curto, mas na verdade não chega a ser uma pergunta. É que quando você fez uma colocação aí, me veio à mente imediatamente alguma coisa que me veio hoje. Na verdade, foi um e-mail a respeito de um caso que está correndo por aí via internet, de um padre que foi condenado a pagar uma indenização a um casal pelo fato de ter impedido o aborto por via judicial e ter causado um sofrimento ao casal por conta disso. E esse foi parar num grupo, eu até vou dizer, um grupo da Associação Jurídico Espírita, e aí começou a questão. Quem trouxe a questão já fez uma colocação dizendo que realmente há uma interferência no livre-arbítrio e tal, que não é possível. Eu acrescentei, por minha vez, que, embora seja, claro, totalmente contrário ao aborto, mas a mim me parece que, inclusive eu coloquei dessa forma, mas realmente dessa forma, se os espíritos maiores, mais elevados, não interferem no nosso livre-arbítrio, quem somos nós para interferir no livre-arbítrio do outro? Né? E aí entra um outro companheiro nosso dizendo exatamente o contrário, dizendo que não, que nesse caso havia realmente que se fazer, que se impedir e tal. Enfim, a discussão gira em torno disso. Até que ponto nós podemos interferir no livre-arbítrio do outro? Que foi uma questão que você colocou aí logo no início, então, e eu me lembrei disso. Essa é uma questão espinhosa, né? Eu tenho uma amiga, a Vânia, que sempre me pergunta isso, até quando, até que ponto a gente pode interferir na vida do filho ou não, até que ponto a gente pode participar ou não. Não tem, na verdade, a linha é quase tênue, né? A gente não tem muita essa... Mas eu vou dar fazer uma consideração a respeito do que você falou. Eu acho assim... Os bons espíritos não interferem, gente, não interferem em absolutamente nada. Eles orientam, eles insinuam, intuem, passam, eles fazem de tudo, só falta sinal de fumaça. A gente não ouve, não vê o sinal. Então eles param. Não te abandonam em momento nenhum, mas entendem que a sua escolha errada vai gerar um aprendizado, que poderia ter sido feito pelo amor. Mas o aprendizado vai ser feito. Então, eles param, deixam você ir, você faz o que tem de errado. Depois, o conserto é sempre difícil, mas eles vão estar lá para te ajudar. Eu acho que, em todos os sentidos, a gente tem que fazer isso, né? Assim, eu não posso entrar no seu corpo, eu não posso entrar na sua história, mas posso dar todas as diretrizes para que aquela situação seja encaminhada da melhor maneira possível. Até porque cada espírito está num grau evolutivo de entendimento, né? Como a Sandra fala sempre, cada um no seu momento. A gente não pode ser omisso diante de algo que é errado, mas a gente não pode privar o outro de um aprendizado que ele escolheu. Eu sempre brinco, e é verdade, quem não usa o cérebro, usa o crânio. Quantas vezes o seu crânio puder bater na parede e ficar macerado, vai gerar o mesmo aprendizado que se você tivesse usado o cérebro. O mesmíssimo. Com mais dor. Mas o aprendizado vai ser... Gente, não tem como. Qualquer situação gera aprendizado. Você pode não entender, e aí o aprendizado continua. Você pode não aceitar, o aprendizado continua. E eu sempre falo que a espiritualidade superior tem um jeitinho todo especial de fazer a dor ficar um pouquinho pior, para a gente poder acordar. Então, vamos tentar acordar com um beliscão, ao invés de tentar acordar com o colchão virando para fora da cama e a gente caindo.
após tanto ensinamento benéfico, tantas coisas boas que ouvimos, tantas mensagens, tanto conhecimento que recebemos, vamos fazer a nossa doação de energias, de amor, pensando, vibrando, dirigindo nossas boas energias aos necessitados. E pensando no tema que ouvimos hoje, desvinculação, vamos pensar naqueles que estão de alguma forma abandonados. Vibrando em primeiro lugar por aqueles que estão doentes nos seus leitos de dor. Que eles possam entender, que eles possam assimilar, que possam passar por esse desafio e que recebam as nossas boas energias. Vamos vibrar também pelos idosos, que muitas vezes são abandonados, são relegados, são ignorados pelos seus entes queridos. Que esses idosos possam também receber as nossas boas energias. Finalmente, vamos vibrar por aqueles que estão morando nas ruas, totalmente separados da sociedade, da sua família, buscando de alguma forma, com seus recursos, um sentido para a sua existência. Muitas vezes enveredando pelos caminhos do vício, da dependência. Possam eles receber o nosso carinho e o nosso amor. Finalmente, vamos vibrar por aquele amigo, parente, familiar ou conhecido que está passando alguma dificuldade de perda, de separação. Vamos imaginá-lo à nossa frente e envolvê-lo com uma luz de boas energias, de amor e carinho. Que ele possa ter forças, fé, coragem, esperança para passar por esse desafio. Finalmente, meu Pai, te agradecemos tudo que recebemos, o vosso carinho, o vosso amor, e pedimos humildemente permissão para encerrarmos esta parte das nossas atividades. Pedimos a todos permanecerem em silêncio, lembrando que a eficácia do passe depende única e exclusivamente de nós, que nos mantenhamos centrados e receptivos a tudo que aqui viemos buscar. Que assim seja, graças a Deus.